Oi, gente. Vamos entrando. Daqui a pouco vai começar a live falando sobre separação e saúde mental. Vocês estão me ouvindo? Oi, Mariana. Oi, Andressa. Digam sim ou não se vocês estão ouvindo direito. Tânia, boa noite. Daqui a pouco a Gabriela vai entrar. Gente, eu pensei em falar sobre esse tema justamente por perceber quando na minha atuação em processos de separação, o quanto algumas dores não relacionadas acabam então sendo transferidas nas questões do divórcio. Então, acaba muitas vezes descontando algumas coisas. Gabi entrou, vamos lá. Tá entrando. Olá, Oi, Gabi, boa tudo bom? noite. Cadê os filtros? Meu Dá Deus! pra pôr? Eu nunca ponho. Ai, Dá, dá pra pôr. dá, isso é importantíssimo. Com certeza. Boa Ah, já ficou noite. melhor. Aí não, tem muitos, até a gente achar o que a gente quer, sabe? Ah, já coloquei um primeiro aqui já. Pronto, o meu já tá chegando aqui, 2 minutos. Mas pode ir falando. Sua cara tá grandona aqui pra mim. Será que tá pra todo mundo? Ah, não, acho que Presta. fui eu. Foi, voltou? Não sei se fui eu que dei um zoom aqui. Pronto. Tô te vendo. Melhorou? Mas tá grande pra mim. Tô vendo só um olho seu. Só um olho? Mas não é o É, meu. acho que, não, acho que agora deu certo. Uai, o que será que foi? Deixa eu ver se alguém tá falando aqui que tá vendo É, direito. peraí. Digam, gente, vocês estão enxergando, vendo Como é que... certinho a Gabi. Se eu tô deformada. Não, tá grudada na tela, sabe? Como assim? E agora? Aninha. Aí, sim, acho que agora tá. Então pronto. A Gabi Gabi, tá estava. gigante. E agora, É, gente? Eu já tô normal de novo? Não? Como é que tá isso? tá bem seu rosto, assim, bem grandão. Mas tá estranho, porque não é pra ficar aparecendo no meu rosto. E como Você que eu tá tiro conseguindo isso? se ver? Você tá se Não, vendo? normal. Tá normal. Tá, não tá o seu rosto grande? Não. Aqui, ó, alguém escreveu, aproximou o rosto. Como que tira isso, meu Deus do céu? E agora? Gabi tá com zoom. Ah, Como que tira o zoom? Alguém me explica? Peraí. Vai mais pra trás. Tá, tô pra trás. E agora? é. É, acho que assim, tá dando, tá só cortando um pouco a testa. Não, gente, então tá errado, Luana. É, porque geralmente aparece metade certo. É. Melhorou, Gabi? Gabi que tá aí junto. Amiga, ajuda eu. Peraí, Traz, vai mais pra trás. mais pra trás. Eu tô vendo se eu Gabi tá apertei. com zoom. Tô vendo se eu apertei alguma coisa aqui de zoom. Não. É, E aí? acho que se você for um pouquinho pra trás já fica Ai, melhor. sai e entra, porque acha que foi na entrada. Então, peraí que eu vou Ah, sair. tá. Tá bom. Peraí. Fica com o rosto seu próximo, não atrapalha. Ah, muito obrigada. Peraí que eu já volto, gente. Peraí. Vamos lá. Tava aparecendo só um olho. Zoom aí. Vamos ver. Gabi tá entrando de novo. Cheguei. Ai, agora tá ótimo. Agora. Mas eu quero pôr filtro. Põe o filtro. Ó, presta atenção, gente. Se der zoom, vocês me avisam que eu tiro.
Mas eu acho que foi algum problema, Luana, na entrada É. do Ai, que... voltou. Acho que é um filtro que você tá colocando. Ah, então eu não posso pôr filtro, entendi. Então tá, então a gente vai ter que ficar sem filtro. Peraí, vê É, se... E agora? assim tá perfeito. Eu não posso pôr filtro, então tá ótimo. Vamos sem Ah, filtro. você é linda. Não tem problema ficar sem filtro. Não, gente, mas é o filtro. Agora, e esse aqui, ó? Tá grande. É o filtro. Qualquer filtro que eu colocar, Luana? É. Então tá bom, né? Vamos sem filtro. Vamos lidar com a realidade. Vamos lidar com a realidade que nos apresenta. Tá tudo bem. A Gabi falou, Florencia Pediatriz, tão lindas. Muito Acho que a obrigada, gente tá Gabi. mesmo. Acho que dá para ir. Vamos lá, então. Gabi, estava falando, fazendo já uma introdução, que te convidei para a gente ter essa conversa, justamente porque eu vejo atendendo situações de divórcio e de separação, as pessoas assim, não sabendo lidar com o sofrimento e Exatamente. aquilo desaguando num processo muitas vezes sem fim, com diversas coisas que poderiam ter sido resolvidas se as pessoas tivessem tido algum amparo emocional durante esse período. Sim. Então, acho que você pode se apresentar, explicar um pouquinho do seu trabalho e aí a gente já entra. Eu nem me apresentei, né? Eu tô vendo, tem bastante gente que talvez não me Tem conheça. bastante gente que tá aqui que me segue e talvez, né, se apresenta, por favor. Vou me apresentar. Eu sou a Luana, eu sou advogada, atuo na área de direito de família por uma perspectiva humanizada. Então, é justamente atuar no direito de família de uma forma sensível com o cuidado do outro. Esse outro é o meu cliente, o cliente que eu estou atendendo, e também a outra parte. Então, como conduzir isso da forma menos danosa possível para aquela família. Essa é a forma como eu trabalho. E aqui no Instagram eu venho tentando trazer esse conteúdo de direito de família de uma forma acessível para as pessoas irem pensando sobre isso. Sim. Pode ir agora. Isso. Pausou aqui, entrou uma ligação. Então, eu gosto muito da maneira como você trabalha, sabe? É algo importantíssimo. Vou me apresentar, eu sou Gabriela, sou médica, eu sou psiquiatra, trabalho com saúde mental há mais ou menos uns 10 anos. Trabalho com saúde pública, com emergência, médica. É isso aí, gente. E eu sou atravessada pela psicanálise. Então, assim, algo que eu não consigo, comecei, né, na minha análise, e algo que eu não consigo existir se não for por uma visão subjetiva. E assim eu lido com o meu trabalho, né? E assim que eu vou atrás dos meus pacientes, vou atrás não, né? Mas que eles vêm até mim e que eu acho que é o que atrai exatamente essa questão subjetiva, né? Individual. E a pergunta, quando você fala do sofrimento, né, psíquico, em qualquer separação, gente, por mais que seja aquela separação, que você já está de saco cheio, que já deu tudo que tinha que dar, que já postaram todas as fichas, ainda assim terá um sofrimento, né? Porque assim, ninguém quer perder. A gente não quer perder em lugar nenhum, nunca. Ninguém quer. Então, assim, quando você apostou numa relação por muito tempo e ela continuou e não deu certo, o que acontece? As pessoas costumam se sentir, né, perdedoras. Porque, nossa, apostei naquela relação e não deu certo. E pelo contrário, deu certo. Deu certo por um tempo, né? Teve um bom período aí, algo que você deve escutar demais, Luana, isso. Aí termina o relacionamento, você escuta um falando mal do outro. E assim, e as pessoas Sim. querem falar mal do cônjuge que se foi. Talvez até numa maneira de querer acalentar o outro. Então, peraí, deixa eu falar mal dela para você, porque ela realmente ela não prestava, ela não lavava louça, alguma coisa nesse sentido. Só que quando a pessoa coloca o outro como culpado, você se põe no lugar de vítima. Você no lugar de vítima, você não tem escolha. E aí, sem escolha,
pior você vai ficar. E isso é muito comum de eu atender no consultório. Ai, aquele filho da mãe que não sei o quê, que fez isso e fez aquilo. Eu falei, então, mas a mulher que escolheu ele, que era você, naquela época você era outra pessoa. E é comum as pessoas dizerem assim, nossa, mas você vai jogar X anos de relacionamento fora. Como se assim, se você tivesse vivido aquele relacionamento para viver, ou você foi feliz durante um tempo, se separou, perdeu a felicidade que teve naquele outro momento? Sim. Não. Não. Continua valendo, continua sendo legítimo aquele momento. Aquela pessoa pode ter qualidades e defeitos nos dois momentos, né? Exatamente. E parece que não. Se você decide separar, um tem que ser muito ruim. É isso, Luana, é isso. E não é isso. Sabe por quê? Porque quando é desse modo, o que acontece? Causa dor em ambas as partes. Porque você fica com raiva. E, poxa, deu certo por um tempo. Porque senão não tinha casado. Se sempre tivesse sido ruim, não tinha casado. Então, assim, deu certo por um tempo, sim. E aí, chega uma hora que não dá mais. As pessoas mudam ao longo da relação. E parece mesmo que fica sempre nisso. Até por uma questão, né, de classificação do mundo. Um é bom, um é ruim. Então, nessa separação, você é o bom, você é o coitado, e ele é o ruim, ou ela sabe? Tem que separar. E não, dá para continuar uma relação de outro modo, principalmente quando tem filhos. Até porque eu falo isso também. Faço até esse cálculo quando vou receber, orientar alguém, que é assim, olha, quantos anos seus filhos têm? Tem 8, tem 10. Então você vai ter pelo menos ainda uns 10 anos de convivência com essa pessoa. Exatamente. E eu espero, meu pai entrou. Oi, pai. E eu espero que tenha... Que legal. Essa convivência, porque aí a gente entra numa outra coisa, meu irmão, é importante a família aqui, a Dina, muito obrigada, gente, todo mundo aí. Bem-vindos, família da Gabi. A minha também tá, todo mundo. Muito obrigada. Então, assim, é importante que tenha essa convivência. É importante mesmo, né? Obrigada, Rafa. É importante que a gente tenha essa convivência, porque pelos filhos. Bom, algo aqui, ó, minha madrasta, daqui a pouco ela entra aí também, mas algo que ela sempre falou, que eu acho muito legal, boa noite, Eliane, que ninguém gosta que fala mal de pai e mãe. Ninguém gosta. Então, assim, numa separação, quando você vai falar mal pro teu filho, do pai dele, você gostaria de escutar mal do seu? Não é? A Rita que tá aí, ó, é a minha madrasta que tá aí no Insta do meu pai. E você sabe que você falando sobre isso, eu tinha pensado numa coisa e entra muito nisso que você colocou agora. Quando as pessoas vão relatar uma separação, todo mundo quer saber que lado que vai ficar, porque tem essa dualidade. Sim. E aí, para a criança, acaba acontecendo isso também. É imposto de alguma forma, claro, que não é dito. Às vezes é dito, mas às vezes não é falado expressamente isso. Mas que ela tem que escolher um deles, o pai ou a mãe, naquele conflito. Como que a gente escolhe entre pai e mãe? Sim, não, é impossível. Isso que você está falando é muito verdadeiro, porque as pessoas fazem isso mesmo. E aí eu pego essa criança depois, na idade adulta, né, ou na adolescência, sofrendo por problemas que não são dela. Então, isso, inclusive, é uma das perguntas que vieram, então acho que eu já vou aproveitar para você poder responder. É como gerenciar ou lidar com o sofrimento dos filhos durante essa fase de separação. Isso nossa, essa me mandou ela mesma. É interessante isso, porque é o seguinte... Eu fiz até um texto essa semana falando que na vida cada um tem que exercer o seu papel. Então, vamos colocar aqui uma situação. Tem o pai e tem a mãe. Aí eles têm aí uma filha, certo? O pai traiu a mãe. O que a mãe vai falar? Que ele é vagabundo do seu pai, sem vergonha, valia nada, mentia pra mim, ele não te ama. Aí a mãe fala isso pra filha. Só que quem que foi a chifruda? A mãe. Qual relação que houve quebra de contrato? Desculpa o termo, gente, não é pejorativo, tá? O chifruta que eu quis dizer é olhando na visão da criança. Então, assim, qual que é a criança não sofreu traição de nenhuma das partes. Nenhuma das partes traiu.
saiu a criança. O pai continua sendo pai, a mãe continua sendo mãe. Mas aí, vamos supor que essa criança cresce no discurso dessa mãe e para de conversar com esse pai. Então, ela começa a se sentir desamada, né? E vai procurar futuramente relacionamentos onde ela quer ser amada por um pai. Porque ela não foi pelo dela. Então, ela tá... Sendo que não tem... Tá entendendo? Ela pega uma dor que não é dela, ela vive um relacionamento que não é o dela, e isso, principalmente com mulheres, é muito comum. É muito comum. A gente vê, às vezes, a mãe fica muito amiga da filha e desabafa. E eu entendo a dor dessa mãe. Eu entendo, tô tacando pedra em ninguém, eu entendo essa dor. E aí a mãe, o que ela faz? Aí ela pega e desabafa com a filha fica com raiva, vai lá, briga com a amante do pai, né? A gente vê tudo isso acontecendo. E quem que paga esse preço futuramente? Essa filha. Essa filha que perdeu a relação, ou o contrário. O filho, vamos colocar aqui, o filho fica do lado da mãe. E aí essa mãe falando mal desse pai uma vida inteira, né? Qual que é a referência masculina? Quem que tá perdendo? É o filho. Então, assim, como que a gente pode observar o sofrimento? Primeira coisa, sentar e conversar com a criança. Ó, mamãe e papai estão separando, a mamãe continua sendo mamãe, o papai continua sendo papai, a gente só não é mais namorado. E assim, e não ficar vitimizando, sabe? Ai, mas o filho pediu que queria os pais na mesma casa. Tá, eu também queria ganhar na Mega Sena. Entendeu? Então, assim, nem tudo que a gente quer na vida a gente pode, mas você tem duas casas. Ó, o papai tem a casa, a mamãe tem essa casa. Ó, agora dá para você fazer 2 passeios, né, de final de semana. Então, assim, ir mostrando e ir construindo essa relação. O que você vai ter que observar? Quando que a criança sofre, Luana? A criança sofre quando os pais não conseguem separar... Ah, Lau, bem-vinda, amiga. Quando os pais não conseguem separar esses lugares. Então, quando coloca na criança ali uma dor que não é dela, e aí a criança vai vivendo, né, naquela dor. E quem paga o preço depois é essa criança adulta. O que eu posso observar no meu filho? O que eu tenho que observar? Mudou o comportamento? No início de qualquer separação, sim, vai mudar. E aí, o diálogo e a verdade. Isso, assim, em qualquer relacionamento, com filho, com marido, com ex-marido. O diálogo é baseado na verdade. E por esse a gente nunca peca. Esse de você olhar mesmo, sabe? E falar assim, não, peraí, vamos conversar, meu filho. O que você tá sentindo? Por que você tá sentindo isso? E uma outra coisa importante aqui também, que eu já vou puxar, senão eu não paro de falar, né? Que quando os filhos nascem, os pais constroem um lugar de pai e mãe passando pelo relacionamento dos dois. Quando ocorre a separação, o pai terá que construir um outro lugar de pai e a mãe um outro lugar de mãe. Não passando pelo relacionamento. Então, eu acho assim que quanto mais você consegue ajudar o teu ex-marido ou a tua ex-mulher a construir esse lugar melhor para os seus filhos, todo mundo tem a ganhar. É muito importante falar isso e muitas vezes o que acontece? A gente já falou aqui em outras lives, eu sempre acabo falando das questões da divisão sexual do trabalho e da mulher acabar ficando com uma maior incumbência na parentalidade, no cuidado com os filhos. Sim, durante o casamento. E aí, no momento da separação, durante o casamento... Principalmente, né? Porque aí estão os dois lá e aí essa divisão não é equilibrada dentro daquela casa, do cuidado com os filhos. Aí, quando acontece essa separação, os dois vão se ver em espaços diferentes com essas crianças. E isso pode ser positivo, sim. Inclusive, a guarda compartilhada vem nesse sentido também, compartilhar responsabilidades. Exatamente. E como definir isso, que muitas vezes essa guarda é unilateral dentro do casamento também. Sim, sim. E aí a pergunta é uma colocação, né? Não é uma pergunta. Sim, é uma colocação. Às vezes isso pode acontecer, não é sempre, mas essa separação pode ser oportunidade, inclusive, desse pai, eu não estou generalizando, tá, gente? Não são todos os pais que são assim. Desse pai se entender nesse lugar de pai, de responsável e de cuidado que antes ele não tinha. Um outro lugar, né? Um outro lugar melhor. Sim. Eu entendo isso.
Tem uma outra pergunta aqui, acho que a gente já pode passar para o próximo tópico. Até antes queria fazer essa ponderação, que é assim, nós estamos discutindo, né, nesse ponto relacionamentos que não são abusivos, tá? Sim, sim. É importante a gente fazer essa ponderação. A gente não precisa esperar uma agressão ou um nível de abusividade para romper uma relação. Nem todo mundo que termina um relacionamento termina por ter por um ou outro ser abusivo naquela construção. Mas isso pode acontecer também. Uhum. Então, aí é uma pergunta, acho que é meio difícil, é mais para a gente refletir. Quando a gente como identificar se o sofrimento psíquico que eu estou tendo ele é de questões internas ou quando esse outro está me ferindo. Por que eu estou falando isso por você ser psiquiatra? Eu trabalhei no centro de referência de atendimento à mulher e muitas mulheres, a gente até tem isso, você não sabe se as questões psiquiátricas elas vêm da violência ou se por ter questões psiquiátricas o relacionamento acaba ficando mais violento. Mas aí, por exemplo, uma demanda que vem, eu não consigo dormir. Mas essa mulher está vivendo um relacionamento abusivo, uma situação muito ruim dentro da casa. O não dormir não é o remédio que vai resolver. Eventualmente é aquela situação. E aí pode Como que até a gente conseguiria não resolve. exatamente discernir isso? Porque não é sempre assim. Mas como que a gente consegue discernir se o sofrimento ele é dessa ordem interna ou desse relacionamento, desse outro estar me ferindo eventualmente? Tá. E aí eu vou colocar um ponto que é o seguinte, é sempre da ordem interna. Por quê? A mulher ou o homem, né, que se permite estar dentro de um relacionamento abusivo, já é da ordem interna. E não é no sentido de culpabilizar, não. Né? É no sentido assim, vamos supor que essa mulher, eu gosto de dar exemplo, porque fica mais fácil. Vamos supor que a Mariquinha morava a vida inteira com o pai e a mãe, e ela sempre sofreu maus tratos. Viu a mãe apanhar a vida inteira, o pai era um chucro com ela, e foi assim. Ela cresce, casa com um cara que repete esse comportamento. E ela escolheu esse cara aleatoriamente? Não. Né? A gente pode falar de inconsciente, não é daquilo que ela acredita merecer viver, por mais que isso seja inconsciente. Então, como que eu vou diferenciar se é por ele estar sendo abusivo comigo, sendo que fui eu que escolhi? Entendeu? Então, assim, é sempre da ordem interna. Logicamente, que o relacionamento abusivo, ele adoece mesmo. É a mesma coisa que a gente entra, acho que eu já falei isso com você, no burnout. A empresa Sim. vai estar ali pesando e pesa mesmo, porque é lucro, é dinheiro, é isso, né? Mas e esse sujeito que se permitiu ficar ali sendo abusado? Cadê o investimento desse sujeito nele? Então, sim, eu tenho, vamos supor que a Mariquinha tá lá casada, né, com o Zezinho, e o Zezinho bate nela. A questão dela entrar nesse relacionamento é da ordem interna? Então, quando a gente consegue ver isso, que é da ordem interna, não é para culpabilizar, é para responsabilizar e pensar, peraí, então se isso é meu, eu tenho escolha, eu posso sair. Estão falando do som. O som tá ruim, tia Rita? Tá um pouquinho falhado. Peraí, deixa eu pôr para perto, então. Vamos ver se melhora aqui. Sem fio. A Mariana perguntou. Ih, agora piorou. Voltou? Para mim não voltou. Tá bem falhado.
Travou. Vocês estão ouvindo ela? Eu não tô. Vocês estão ouvindo? Gabi, travou o seu. Dá uma falhada e volta, mas bem pouco. Tenta agora. Tá, vamos ver como é que tá agora. É porque aqui tá um toró danado. Ah, tá. Agora voltou. Voltou? Então tá, pronto. Voltou. Retoma o que você falou e eu já vou inserir, já vou falar que a Mariana fez uma pergunta, Pode fazer a que eu pergunta. acho que é legal a gente fazer. E o aspecto cultural dentro disso, nas questões do relacionamento abusivo, já que você estava falando dessa ordem interna. Porque aí na questão tem aquela história, né? Mas homem é difícil mesmo. Então você tem que saber a hora de falar. Homem é assim, não, minha filha, eu apanhava também. E aí vem de crenças, né? Eu acho que a saída é sempre um investimento no sujeito. Sempre. Independente da situação. Se eu tenho um filho, eu quero que ele não repita, né, todo esse padrão, eu invisto nele para ele ver que ele é possível, que ele é capaz, que ele tem escolha. Que a gente não precisa lidar apenas com aquilo que aparece, que você pode escolher. Até escolher estar numa relação que não é ok, né? Mas você tem escolha. Eu acho que o que ela quis dizer e o aspecto cultural é importante, justamente para conseguir entender esse ponto de escolha ou esse ponto de rompimento, precisa de uma estrutura, de algumas possibilidades que muitas vezes a pessoa, não dependendo do contexto, não tem e não enxerga. E isso, Luana, é aquilo que foi investido lá na infância. Foi a aposta que os pais fizeram naquela criança na infância. Então, assim, a gente não parte do mesmo lugar, realmente. Porque essa história que eu tô contando da Mariquinha, ela chega, né, a hora que ela chega nessa parte aí da vida, ela fala assim, não, mas eu tenho que aceitar isso mesmo, porque tem todo esse contexto cultural. Mas aí eu diria esse contexto cultural voltando para o sujeito do que foi investido nele. Não teve investimento nessa criança. Então... Entendi. Sabe? Aí ela fica presa naquilo. Eu posso contar um caso que eu atendi certa vez. Era uma menina que ela tinha um certo grau de retardo. E era uma menina, assim, fisicamente linda. Ela tinha uns 16 anos. E ela namorava um cara que era um bandido, que estava preso, e enfim. E a mãe dela ia sempre com ela nas consultas. E a mãe dela sempre ali, essa menina não tem jeito, e a menina fumava maconha, e enfim. E aí, quando a menina fez uma certa idade que eu conseguia tirar a mãe da sala, a menina começou a me contar que a mãe bebia muito. E aí eu fui puxando, a menina tinha esse retardo porque a mãe era alcoólatra. E a mãe não parou de beber durante a gestação. Então, assim, como que essa menina vai escolher diferente? Sabe? E aquilo que ela escolheu, e aí ela engravidou desse cara. E assim, aquela coisa que dá tristeza pela pessoa. Mas eu posso falar para ela, olha, acorda pra vida. Sai daí, as coisas não funcionam. Não. A estrutura psíquica que ela tem, a estrutura psíquica é como a gente vê o mundo, né? A estrutura psíquica que ela tem e ela consegue lidar é daquele modo. Então ela não consegue fazer diferente. A minha aposta é fortalecer esse sujeito dela para ela ver que ela tem escolha. E eu costumo falar que a rede de apoio dessa pessoa é muito importante nesse momento, porque é o que vai possibilitar ou não ampliar isso. Sim. Eu estava conversando com uma amiga minha, vou até fazer esse post ainda. Não dê esses conselhos. Quando a pessoa vai contar uma situação de relacionamento, e aí a gente chegou em 2 conselhos, que eu acho que não cabe. Vai procurar a sua felicidade, porque é colocar direto na pessoa essa escolha sem pensar nos pontos de dificuldade e do contexto onde essa pessoa está inserida. Que felicidade, onde que a gente tem essa felicidade, que essa pessoa que está falando isso vive essa felicidade, afinal de contas, que é uma coisa tão subjetiva, e que é no ponto de você colocar todas as escolhas,
esse poder de escolha para, sem saber se essa pessoa de fato tem condição de fazer isso que você falou. E o outro é, você tem que ter paciência. Que aí entra nesse outro extremo, que é dessa sociedade colocando panos quentes, não quero ouvir isso que você está me contando, porque é pesado, e só tenha paciência e mantenha ali a sua relação do jeito que tiver. E conselho, Luana, é sempre aquilo, é uma opinião emitida baseada na própria experiência, né? Então, assim, às vezes vai pedir um conselho para a avó que ficou casada ali uma vida sofrendo, e aí ela vai dar esse conselho, tenha paciência, homem é difícil mesmo. Que não é que é fácil, né? Não é fácil, mas são esses conselhos silenciadores, né? Que acabam que a pessoa é resposta para tudo e você não analisa mais. Outra frase que talvez não entre aqui no contexto da nossa conversa, mas assim, adolescente dá trabalho mesmo. Ah, tá, mas aí o adolescente não tem voz? Porque ele dá trabalho. Então, assim, é sempre convocar a falar. E isso ajuda. Convoca a falar, me fala da tua dor. E aí eu entro com a questão da terapia, né? Que eu falo demais. E é importantíssimo para a pessoa conseguir se escutar mesmo. Falar, mas peraí, o que eu quero? E no meu trabalho, eu até falo isso. A minha função, muitas vezes eu recebo a pessoa com muita dor. Com essa dor muito forte e pode ser com o ímpeto de querer... vou colocar machucar, mas é machucar nos termos do processo. Então, eu quero tirar tudo dessa pessoa, ou eu não vou deixar outra pessoa com nada. Vou deixar liso. Vou deixar liso, vou acabar com ele vai ver, ou ela, né? E a minha função é o quê? Ouvir isso, de alguma forma, entender que aquela situação é muito ruim mesmo, Sim. Mas traduzir aquilo para o direito do jeito possível, né? Possível, exatamente. Por quê? Aquele processo, ele não tem que ser um instrumento para você se vingar da outra pessoa. Exatamente. O divórcio, hoje em dia, nem se avalia mais a culpa, justamente por isso, porque não vai entrar no âmbito de quem fez o quê, o que foi certo ali ou não. Vai se avaliar, tem filhos, guarda, pensão, de acordo com o bem da criança. Regime de bens, de acordo com o regime que está, a partilha, de acordo com o regime que foi estabelecido. Sim. Então, a minha função é ouvir aquilo, não diminuir aquela dor, porque com certeza dói, mas a gente não... inclusive, proteger aquela pessoa de não se expor num lugar que não cabe aquela exposição. Perfeito, Luana, perfeito. E assim, porque às vezes a pessoa foi tão machucada e ela quer machucar de outro lugar, né? E aí, eu acho que aí sai mais machucado. Todo mundo. A raiva naquela hora. Essa raiva, esse processo, o processo interno, esse processo dessa família que eventualmente... Eu falo que mudou de configuração, não é que terminou uma família, mudou de configuração aquela família. Essa família, ela vai se adaptar de novo. Mas o processo judicial não alcança esse tempo. Então, a pessoa está com raiva ali naquela hora. Dali 6 meses, eles já se arrumaram. Sim, mas você vai ter uma audiência. Nossa, verdade. Aí você vai ter que reviver isso de novo, relembrar aquela coisa que você falou lá quando você estava com raiva, aquele dia, aquele... Não passar essa vergonha, né? Exatamente. E da minha parte ainda, a gente tem que ter essa preocupação. Eu vejo os advogados ainda não pensando tanto sobre isso e jogando tudo no ventilador lá nos processos, coisas que não seriam necessárias para avaliar aquelas questões também. Sim. Ai, peraí que caiu aqui. Pronto. Deixa eu ver. Essa aqui já foi, como identificar. Acho que você já respondeu, mas eu vou perguntar de novo. Que eu não, me fale se já foi respondido. Como identificar quando o outro está me ferindo? Quando dói. Sabendo dos próprios limites. Você sabendo dos seus limites, você consegue estabelecer ele para o outro.
E se você não colocar limites, não tem como o outro saber também, né? Então, assim, os limites, eles são protetores. Gente, o diálogo salva tudo. Um casal com diálogo, uma família que tem diálogo, sabe? Aquele conselho velho, né? O combinado não sai caro. Então, assim, convoca mesmo, conversa, olha, daqui para lá, não. E aí, né, repetiu, tá continuando na mesma situação. Aí talvez não dá para formar um par. E é legal você colocar super simples quando dói, porque muitas vezes a pessoa está tão acostumada com essa dor que ela acha que tem que ser assim. Não, acho que foi ontem que eu repostei uma caixinha de uma psicanalista que eu admiro muito, a Ana Sui, e alguém perguntando para ela a diferença de depressão e tristeza, ou tipo assim, se era só tristeza. Aí ela respondeu, ela falou assim, mas só tristeza já é coisa demais. Por vezes você está triste e você precisa procurar uma ajuda, porque tristeza é muito ruim, né? Faz parte da vida, mas há processos de luto, que a pessoa passa um ano em luto. Então, assim, e dói mesmo, e não necessariamente isso tem que ser medicado. E a separação também passa por um processo de luto, né? Sim, Sabe explicar essas fases? Eu não expliquei isso. Quando eu digo. Não, eu lembrei agora. Né, a separação é um processo de luto. É luto porque você está desmontando uma fantasia de um relacionamento que você vivia e achava que ia dar certo, gente. E nada dói mais do que desmontar a fantasia. Desmontar a realidade dói, mas fantasia é quase um parto. Então, assim, dói muito. E o que eu percebo muitas vezes? Que as pessoas que saem, às vezes, melhor emocionalmente de separações são pessoas que viveram esse luto dentro do casamento. Então, assim, já estava ali tentando, mas o processo de luto... Então, primeira vez, ó, escorreu aquela lágrima e falou assim, cara, não dá para continuar. E aí, sei lá, você foi parar um dia e chorou porque o teu casamento não era aquilo que você esperava e não que fosse culpa, enfim. Então, assim, já iniciou um processo de luto. Então, eu acho que nesse sentido, vai ser estranho? Vai, é difícil. Eu percebo, Luana, que é muito mais difícil as pessoas se separarem do que casarem. Sim. A minha profissão, assim como a tua, a gente, né, acompanha o sofrimento psíquico de perto. Então, eu vejo assim, a dificuldade é pessoas que passam uma vida no casamento infeliz, sabe? E não tá legal para ambas as partes, mas é aquilo que você falou, acostumou com o sofrimento e é isso que tem, né? Casal tem que ficar junto. E aí vai. Sim. E muitas vezes, assim, eu vou ouvir, aí a pessoa fala assim, ai, eu já sabia que eu ia fazer isso há 10 anos atrás, quando aconteceu o episódio tal, tal, tal. Naquele momento eu pensei que isso ia acontecer. E aí ela viveu isso durante mais alguns anos até que esse rompimento de fato acontecesse. É esse luto dentro da relação, né? Sim, sim. Então, exatamente. E tem uma outra coisa também. Porque aqui eu estou indo para um outro termo. Há relacionamentos que a pessoa já inicia para não dar certo. Eu estou falando de questão inconsciente. Eu não sabia que um dia eu iria separar. Então, você casou, né? Só que isso é inconsciente mesmo. Às vezes, para não dar certo. E aí, você faz uma escolha para não dar certo. Mas isso aí já é fundo demais. Já é muita terapia, né? Acho que para encerrar, vou ver se alguém tem, se o pessoal tem dúvida, porque essas daqui foram as que eu juntei e achei que cabia a gente colocar. Nossa, respondi todas, que legal. Gente, alguma dúvida aí? Vamos ver, eu vi que a Mariana comentou da questão cultural. A gente perdeu alguma. Acho que não. E cura. É um tema, acho que não. Tô passando aqui, acho que não tem pergunta. Eu mexo no meu celular, a câmera mexe, já saio do foco. É um tema muito difícil, porque até tem uma outra psicóloga, que é a Luísa, da Casa da Vida, que ela também fala que, eventualmente, que é normal os casais, eventualmente, pensarem em não estarem juntos. Quando você está convivendo com uma pessoa
isso vai passar pela sua cabeça num momento de crise, em algum momento. As crises também são normais, eu também falo isso. Conflito é da vida, não necessariamente todo conflito é abusivo, ou todo conflito vai fazer você terminar aquela relação. Importante. Mas existem esses pontos que a gente precisa avaliar, e aí, sempre que acontece, que eu faço lives assim, reverbera muita coisa também, né? A gente fica ainda um tempo Sim. pensando sobre isso, pensando nas nossas relações. Sim, e sabe algo que eu queria, que a hora que a gente começou a falar sobre os filhos, o quanto talvez durante uma separação, você tem que olhar muito, né? E tomar uma certa cautela mesmo e não ser egoísta. Eu acho que egoísmo num termo pejorativo mesmo, sabe? Porque não é só sobre você. É muito bom quando você termina uma relação, ó, tchau, tchau, cada um vai para um lado e nunca mais vou te ver, e tô magoada. Mas com o filho não pode ser assim, né? Não, seria egoísmo com essa criança, essa situação. Então, assim, tentar construir mesmo o que for possível, né, para todas as partes. E uma coisa que eu gosto muito de trazer, a gente conversa muito, né, Luana? No sentido, eu não sei quantas vidas tem. Eu não sei se existem outras, mas se tem algo que eu trago muito e eu falo muito para os meus pacientes, não precisa viver em sofrimento. Não precisa sobreviver. Então, não, já casei mesmo, estou dentro desse casamento, não foi legal, ou separou também, minha vida acabou, porque tem muito disso também, né? Ah, ela não me quis mais, ou ele não me quis mais. E aí tá. Não, sabe? Se tá doendo muito, se tá angustiando, olha para onde tá doendo. Olha mesmo para aquilo ali. Por que tá doendo? Deixa eu atravessar. Deixa eu olhar e ver o que dá para fazer depois disso aqui, porque dá para fazer alguma coisa. Então, assim, a separação talvez, né, seja um momento até, uma possibilidade de reinvenção. De olhar, né, para as próprias questões e falar, oh, vamos analisar aí o que foi. E sem culpabilizar. E aqui a gente está tirando, né, o abusivo. Estou falando só da ok. Sim. Mas mesmo esse processo que até você falou, de você desfazer daquelas fantasias que você construiu eventualmente com aquela pessoa, e aí essa possibilidade de agora eu posso ter outros sonhos, outras fantasias, E é isso em que outros eu da espaços, vida, né? Luana. Eu acho assim, o gostoso da vida é isso. A gente fica muito apegado mesmo nos lugares, né? Por exemplo, eu estou num trabalho e me mudo de trabalho. Eu não quero que me mude de trabalho. Que segurança que eu tenho e ficar, às vezes, presa na pedra. Aí fica ali segurando aquela corda ali, porque não quer largar, não quer largar, não quer largar o osso. E a hora que você abre, minha filha, tua mão tá sangrando. Simplesmente. E aí foi bem, dá aquele alívio, né? Daquele alívio, por medo dessa mudança. Então, assim, não tem que ser pesada, não. A vida já é injusta, já tem muita coisa difícil mesmo. Então, assim, não, peraí, de abrir o peito mesmo para mudança, sabe? De tentar sair de um controle mesmo e sempre se preservando, né? Medindo sempre. A melhor régua na vida para você tomar qualquer decisão é medir o teu sofrimento. O que é possível para você. Então, e a régua que mede o teu sofrimento não é a que mede o meu. É a própria. É a sua mesmo. É a sua mesmo. E aí precisamos desse caminho de autoconhecimento para conseguir entender isso, né? É isso, é isso. O autoconhecimento, eu acho assim, antes de tudo, sabe? Autoconhecimento antes de tudo. Você não vai achar metade da laranja, isso é mentira, é música do Fábio Júnior. Isso não existe, sabe? Alma gêmea não existe. O que existe é um tanto de gente incompleta tentando ser feliz. Um tanto de gente imperfeita tentando ser feliz e conseguindo fazer o melhor que pode nessa vida. Durante um casamento ou depois do casamento. Então, peraí, vamos olhar, né, a imperfeição de cada um e ver o que dá para fazer com isso. Então, mede a tua dor. Olha para a tua angústia, onde que meu sapatinho tá apertando aqui. Nesse sentido. É verdade. E sabe uma outra coisa que eu queria colocar, Lu? Não sei se a gente tem tempo ainda. Acho que sim, ainda o Instagram ainda não me avisou nada de tempo. O quanto, né, a hipocrisia reina. Hoje mais cedo eu estava conversando com uma amiga, com a Lau, acho que ela até está aqui. O quanto a hipocrisia reina mesmo
de olhar e falar assim, nossa, mas eu preferia que ficassem juntos. Sabe? E aí Sim. eu preferi, né? É da minha preferência que aquele casal, o artista, ficassem juntos, porque era mais bonito eles juntos. O que eu imaginei deles ali, talvez Que eu fosse projetei ali naquela história que não isso. tem nada a ver comigo. É isso. Então, assim, eu tenho uma avó, hoje, né, a gente deve estar beirando seus 90 anos, que ela se separou na década de 60. E ela conta que ela não podia ir, assim, no cinema. Porque se ela fosse ao cinema, ela era considerada mulher da vida. E aí a filha talvez não teria um casamento porque era filha de uma mulher da vida. Então, assim, sabe, algo tão absurdo. Eu acho isso hoje, olhando para isso, é absurdo. Só porque ela passava dentro de um relacionamento onde o marido era alcoólatra, só ela sabia ali com os filhos. Não, eu até comentei isso essa semana. A lei do divórcio é de 1977. Antes disso, tinha aquele desquite que findava o regime de bens, mas a pessoa continuava casada. O estado civil dela era casado, ela não ia poder casar de novo. Sua avó foi assim. Foi assim. E a gente cria essa coisa, repete, ai, hoje casamento não tem valor, as pessoas se separam por qualquer coisa. Antigamente é que era bom, mas a pessoa não tinha opção. Não é que todo mundo estava feliz, 50, 60, 60, 70 anos feliz com aquela outra pessoa. Não tinha outra opção. É isso, não tinha outra opção. E para você poder romper com isso, haja força, né? Haja... Sabe uma coisa que eu queria te perguntar, Luana, que eu escutei esse final de semana no workshop da Gabi? Um colega que estava lá, ele contando que quem casa nunca mais é solteiro? Não. Eu não sabia disso. Não, é divorciados daí, o Estado sumiu. Eu não concordo com isso, tá? Mas tudo bem. Não. Não concordo, vendo como está. Não, a gente vai vendo o direito, especialmente os direitos de família, ele muda um pouquinho, ele muda atrasado da sociedade. A sociedade muda e aí o direito tem que ir e alcançar. Aí algumas coisas não tem mais sentido hoje. O Estado Civil é casado, é uma das coisas que não faz tanto sentido hoje também. Sim. Porque aí você não volta mais para o antigo, o que significa isso, né? E quem tinha uma união estável volta, porque não casou. Nunca deixou de ser solteiro. Olha isso. Gente, a hora que ele falou isso, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eu não sabia disso não. Embora o casamento e a união estável hoje tenham exatamente os mesmos efeitos. Então, mas são coisas que vão mudando mais devagar do que a própria sociedade. Então, a conquista do divórcio foi uma conquista importante, porque muitos casais já viviam separados, mas nessa situação irregular estavam casados. Sim. A união estável foi muito importante, porque muita gente não casa, e aí, quando a outra pessoa morria, não tinha direito a nada. Então, as coisas vão se modificando e a gente vê as existências. Quando eu fui fazer o texto do divórcio e retomar esses estudos, eu pensei muito na questão do aborto hoje. Nossa. Que é um tema em pauta e que tem muitos grupos ainda extremamente contrários, muito parecido com essa questão do divórcio. Grupos conservadores que não querem que essas leis mudem. Mas são questões que estão vinculadas a essa cultura, à igreja, a uma norma que antes era muito ligada à igreja, mas hoje nosso Estado é laico. A repressão. Então... E sabe, a hora que você falou a palavra conservador, eu fiquei pensando aqui, conservador. Se a gente for partir, conservador, né? Exatamente. Porque, assim, eu falar que alguém... Esse assunto de aborto, de divórcio, tem uma definição, né? Que eu acho absurda, é se definir na vida do outro. Como que eu defino na vida do outro? Como que eu quero palpitar onde eu não estou vivendo? Onde não... E aí entra inúmeros preconceitos, entra, né?
aquele caso daquela menina que foi abusada, que aí foram lá e que ela não poderia abortar. Eu falei, gente, isso para mim é de uma loucura. Isso para mim só pode ser de uma loucura. Porque eu não daria outro nome. Sim, nossa sociedade em vários aspectos é muito doente, né? E são pessoas que não teoricamente, não em tese, né? Em tese vivem sob uma régua tão alta de conduta que querem impor inatingível e impor para o outro a mesma regra que foi que ela que está colocando, né? E aí aquilo que eu não consigo controlar em mim, eu quero controlar no outro. Então, por exemplo, uma pessoa que é contra o casamento homoafetivo. Aí eu falo, então... Também é um outro ponto. É outro ponto. Então, você não casa com alguém do mesmo sexo, se você é contra. Agora, o outro, mas normalmente as pessoas que são as mais preconceituosas são aquelas que reprimem no outro aquilo que é difícil de reprimir em si. Então, olha, se um casamento homoafetivo está te incomodando, olhe para a sua sexualidade. Por que está te incomodando? Não está com você. Sabe? Ah, porque Deus não quis, porque isso que eu tô falando é bem polêmico, né? Porque da religião, porque tem que ser assim. Gente, eu falo que o que Deus ensinou é amor. E aí talvez a religião entra num sentido, né? Num sentido mesmo que de delírio. Porque qualquer religião que você for pegar lá, ó, você vai falar de Maomé, você vai falar de Jesus, de quem você for falar, o que eles ensinam é amor. E aí o homem vem com tanto de pataquada aí do que não pode. E essa ideia dessa família heteronormativa, perfeita, que não tem problemas, desse casamento a vida inteira, que família é essa? Quando que essa família existiu? Se a gente for considerar que o Brasil tem 11 milhões de mães solo, por exemplo. Sim. Olha isso aí. Então, Não, e às vezes aquele pai que tá dentro de casa, o que você falou, tá sobrecarregando a mãe tá lá, ó, né, sofrendo há tanto tempo, e aí não pode. Então, assim, e se separar, será que não fica mais leve a carga? E assim, o que você tá falando mesmo de como forma aí uma família, né, é complicado a hora que a gente olha para isso tudo. Tem muita coisa para discutir disso e para pensar. E eu acho ótimo que a gente consiga, mesmo à distância, mesmo aqui no virtual, abrir espaços para a gente poder falar disso. Não é nenhuma questão de certo e de errado, ou de impor alguma coisa. É tão importante isso que você colocou, porque assim, o certo e o errado, na psicanálise, a gente diz muito da ética do desejo. Então, é a ética do seu desejo. É essa que você tem que seguir. Não é aquilo assim do que pode, do que não pode, né? É do teu desejo. Então, como que eu traduzo isso? Do teu sofrimento. Como é que é o teu sofrimento nessa situação, né? Nessa estrutura de família que você vive. Como é que tá o teu sofrimento? Mede por ele. Né? Enxergue a vida baseado no teu sofrimento. Você vai olhar e vai falar assim, não, peraí, do jeito que está, não está bom, eu estou sofrendo, eu estou adoecendo. Então, você não está vivendo de acordo com quem você é, com o que você gosta. Né? E tá tudo bem. Há pessoas que o sonho da vida é casar, ter filhos e morrer ao lado daquele parceiro. E isso dá um tesão danado na pessoa, de pensar isso. Há pessoas, né, que talvez não, que pensem de um outro modo. Há pessoas que o sonho seja casar com alguém do mesmo sexo e não ter filhos. Ou ter filhos. Então, assim, para cada um vai da própria história. Como é que vai viver essa vida? Se vai casar. O contrário do Caligares, por exemplo, ele casou 9 vezes. E ele fala assim, eu gosto tanto de mulher que eu me casei 9 vezes porque eu amo o casamento. Eu gosto de verdade. Casar. Então, assim, deu certo, ok. O desejo está passando pelo mesmo lugar. Fiquem juntos. Não tá. Tchau. E algo importante de olhar também, que me perguntaram até na caixinha, acho que é legal trazer aqui, que as relações muitas vezes acabam com muito amor. Não é o amor que segura. Não é somente o amor que segura. Há pessoas que amam tanto que se machucam, né? Que, assim, que aí não conseguem construir um lugar de segurança para ambas. Então, assim, baseado, não vou largar dele porque eu amo. Uma das coisas mais difíceis que tem, eu falei isso hoje nos meus stories, é ir embora amando.
uma das coisas mais difíceis que alguém pode fazer. Mas antes de amar o outro, você tem que se amar. Como é que tá a tua dor? Será que o teu tesão na vida mesmo é alguém que te maltrata? E também o amor pode mudar, né? Você pode amar aquela pessoa, mas não querer mais ser ela como parceiro, parceira. Sim, sim. Ou você pode amar aquela pessoa e se apaixonar por outra, eventualmente. E não tem Exatamente. problema também. Exatamente. A Cintia comentou aqui também. Acredito que muita mulher aguenta o casamento pelos filhos. Sim. Infelizmente, ainda assim. Só que aí, Cintia, eu vou te colocar numa outra situação. Eu acredito nisso, né? E aí eu faço uma pergunta, que vira e mexe eu faço por aqui. Que peso que essa criança tem que carregar da infelicidade da mãe? Então, assim, é um ponto que a gente escuta isso mesmo, né? No sentido, eu não vou me separar pelos meus filhos. Tá, mas aí o clima dentro de casa tá terrível, porque você tá suportando. Aí uma criança tem que suportar depois que ela foi a âncora de um casamento que não estava bom, aí eu coloco isso no lugar do egoísmo de novo. Porque é mais fácil eu falar, hoje eu ainda falei isso também, falei, é mais fácil eu falar que eu não vou na academia por causa das minhas filhas. Ou será que sou eu que não sei me organizar? Será que Exatamente. eu quero mesmo ir para academia? Será que eu quero mesmo me separar? E aí fica nisso também, voltando àquela questão da projeção, a pessoa carregando isso. Aí esse filho vai entender o quê? Não, eu tenho que aguentar um tanto de sofrimento no meu casamento, porque meus pais também sofreram e ficaram casados. Então, é normal, isso aqui é o meu padrão de relacionamento. É isso. Você sabe que uma vez uma paciente, ela tinha ficado viúva, tinha criado os filhos, e aí ela chegou para mim, né, depois que ela estava viúva, já mais velha, começou a se cuidar, foi viajar. Ela chegou para mim e falou assim, doutora, eu não sabia que dava para viver sem sofrer. Isso ela já tinha uns 65 anos. Eu lembro que eu fiquei tão assim, falei, como assim? Ela falou assim, a vida que eu tive foi uma vida só de sofrimento. Eu achava que aquilo era o normal. Então, assim, é disso, né? Os meus pais se separaram, eu era criança, e eu falo isso também. Foi a melhor coisa que a minha mãe e meu pai fizeram por nós. Porque eu teria, se eles não tivessem separado, um parâmetro, uma referência de relação muito ruim. É isso. Eu teria esse parâmetro. Como que você se relaciona? Brigando o tempo inteiro. É isso, é isso. E depois os dois conseguiram reconstruir a vida com outros parceiros com relações diferentes. É isso. Então também é possível. Não, completamente possível. Eu sou fruto de uma assim. E eu acho também assim, é completamente possível. Sabe, o que adoece uma criança é um pai e uma mãe com a cabeça ruim. Sabe, assim, doentes, são pais adoecidos, adoecem os filhos. Então, assim, o melhor que você pode fazer pelo teu filho, circula pelo teu desejo e ensina ele a circular o dele também. Pelo dele, sabe? É o melhor que a gente pode fazer pelos filhos, é isso. Então, quando a gente coloca mesmo nesse lugar de falar assim, não vamos separar pelos filhos, que peso que essa criança tem que aguentar? Então, quer dizer que toda a estrutura da casa está desabando, mas é por mim que a gente vai... Nela. Não, e não podemos fazer verdade. isso com nossos filhos. Não podemos. Sabe? Então, eu costumo muito brincar comigo mesmo. Lembra daquele desenho que era Coragem com o Covarde? E eu acho assim que os momentos que mais angustiam na gente, que dá aquele frio na barriga, que você fala, ai meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Eu me falo, coragem com o covarde. Sabe? Porque assim, é coragem, atravessa. Tá ruim, então tá. O que eu vou fazer para mudar isso aqui? José Maria falou isso também aqui. É falta de coragem. Meu pai... E estar na zona de conforto. É exatamente isso. Então, assim, sabe? De falar assim, não, ó, vamos dar uma reinventada aqui. Vamos... Só que às vezes a gente só consegue ter essa coragem, e não é para ser assim, tá, gente? A gente só consegue ter essa coragem quando a dor de estar onde está é maior do que a dor da mudança. A gente fica tão temeroso, né? O ser humano tem medo de mudança. E aí fica tão temeroso com aquilo que para conseguir mudar, tem que ficar muito ruim. Tem que estar muito ruim. Então, assim, não precisa chegar... E daí a gente traz o limite de novo. Sabe? O teu limite não precisa estar lá depois da cerca. Ele pode te proteger melhor.
Ai, adorei. Ah, eu também, Luana, eu também. Achei muito rico. O dia que a gente foi conversar sobre, né, saiu tanta coisa. A gente foi falando sobre quanto tempo a gente tem, porque eu queria falar mais uma coisinha aqui que a gente conversou. Fale, pode encerrar, pode falar. Não, eu não, eu consigo ver o tempo aqui? Normalmente Em é algum uma lugar? hora, então deve estar para cair. Mas são 10h04, acho que já vai. Pode ir, já manda ver então. Tá, o que eu ia falar, o que eu escuto muito, né? Das pessoas trazerem relacionamento de sogra. Sabe, quando trazem, isso pelo menos no meu consultório isso é comum. As pessoas trazem e falam assim, nossa, mas aí foi a sogra que não deu certo, ou foi alguém da família que não atrapalhou. E assim, aqui vai uma dica para quem tá casando, tá, gente? Para você conseguir viver um casamento, e se a gente for olhar, e olha que eu nem sou religiosa, se a gente for olhar na Bíblia, o que Jesus fala? Deixai pai e mãe e vem comigo. Então, assim, para construir uma família, porque essa é uma das cenas que eu mais pego no consultório. Aí aquela filha não saiu do lugar de filha para se tornar uma mulher, para se tornar uma esposa. Então, fica carregando a família anterior nesse casamento novo. Tem jeito desse casamento dar certo? Não. Não. Sabe, eu atendo... Eu não sei te falar o número de pessoas que eu atendo com essas questões, mas é grande. Então, assim, para você poder investir, né, em um relacionamento, né, para eu poder investir no meu parceiro, eu não posso estar casada com meu pai. Sabe? E não é abandono, não, mas é questão de investimento. Eu tenho uma amiga que, assim, ela financeiramente é muito bem sucedida, e ela diz que a questão dela mudou quando ela teve essa conversa com o marido dela. Ela falou assim, olha, vamos sentar aqui, vamos colocar quanto que você dá para tua família lá, vamos ajudar teu pai a arrumar emprego, tua mãe a arrumar emprego, eu te ajudo nisso tudo. Mas assim, aí eles vão viver com as condições deles, e assim, a nossa família é a nossa família. Porque, gente, casamento é investimento. Você tem que estar ali investindo todo dia e disposto a investir. A hora que você está investindo no teu lugar de filho, você não está investindo no teu lugar de marido. E aí, o casamento, para dar certo, as pessoas têm que estar investindo juntas, né? Dispostas a dar certo. Aí vai. Sim. Então, se a gente termina essa live são dando dica relações pro importantes. casamento. Para não se Diálogo. separarem, né? Boa live de separação. Faça terapia, tenha diálogo, É isso. assuma a posição do Sujeito. casamento, de sujeito, Isso. respeite sua dor. É isso. Olha, você vê, ó. A nossa live sobre separação deu dicas de como ficar casado. Pronto, gente, que live imperdível. Adorei, mesmo sem filtro, viu? Com uma olheira de quem não dorme há uma semana, mas tá tudo bem. Vou marcar uma para semana que vem, que é dicas para arranjar um marido, um casamento. Ó, essa daí, com quem que você vai fazer ela, Luana? Só pra saber. Você, já tô te convidando já. Ai, tá ótimo, a gente vai conversando. Tá bom. Eu não sei se eu vou ter tanto conteúdo, sabe? Pra arrumar eu não sei, gente, mas pra investir em pra si, manter. várias. Não, pra investir Ótimo. em si, né? Eu acho que o segredo pra você arrumar alguém, eu falo que nada seduz mais do que ser você mesmo. Então, Tenho amigas solteiras que dá a impressão que você tá muito errada ali, né? Por não estar com ninguém. não. Eu falo, não é isso. As pessoas que estão numa outra fase não necessariamente estão vivendo um mar de rosas por conta disso também. Nossa, exatamente. Então, às vezes você fica melhor sozinha também. E para cada um é um. Pode ser que também tenha aquela pessoa que não suporte ficar sozinha e quer sempre estar com alguém, e aí vai casar 30 vezes e tá tudo bem. Sabe? Eu acho que cada um ser o que existir do jeito que quiser, se relacionar do jeito que quiser, e tá tudo bem. Se todo mundo fizesse isso, nossa sociedade seria bem menos doente, a gente teria bem menos sofrimento. Cada um se dar conta de si mesmo, que já é muita coisa. Então, mas assim... Já é bem desafiador. Validar isso. Não, eu quero cada hora estar com uma mulher, eu quero casar 30 vezes, eu gosto do estado do apaixonamento. Ok, banca isso.
Não, Uhum. sabe? Não, eu Com respeito ao outro com também. respeito ao outro, sabe? Se cada um validar mesmo quem é e quem consegue ser, essa sociedade seria outra. Exato. Gente, muito Muito obrigada a obrigada. todo mundo que ficou. Muito obrigada. Não estou conseguindo ver quem está aqui mais, mas obrigada. Tem. Muito obrigada. E Luana, Obrigada, muito obrigada Gabi. pelo convite. Nossa, eu amei. Obrigada por ter participado. Eu ouço seus stories e fico pirando, pensando nessas coisas. Não vejo a hora da gente poder se encontrar ao vivo e poder trocar essa ideia, porque é muito legal. Nossa, vamos. Obrigada. Eu acho que a Obrigada, gente tem pessoal, que pela tomar uma participação. cerveja juntas, eu acho. Com certeza. Também acho. Estou na fase aí meio seca a barriga, mas logo eu voltarei. Então a gente marca. Ótimo, vamos marcar. E por aqui a gente segue com esses conteúdos. Isso. Esse mês estou falando de separação e de divórcio, então eu vou falar mais sobre isso. Não é um tema fácil, é esses temas aqui do nosso trabalho, né? Sim, Trabalho dói, mas pesado. é possível, né? E tem que falar mesmo, Possível, tem que falar do que dói, tem que falar do que angustia, tem que falar. exatamente. Obrigada, gente. Obrigada, Gabi. Obrigada. Até a próxima. Não, vamos marcar outras. A gente coloca algum assunto mais leve. Tá bom. Apesar Um que foi super beijo. leve. Beijo, gente. Foi. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.